Estamos chegando para mais um podcast Prefeitura Presente. Hoje, a nossa convidada especial é Maria José, é enfermeira e atendeu o nosso convite. Graças a Deus você está aqui para conversar com a gente, mas seja bem-vinda. Obrigada, Romenig, e obrigada a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês. Maria José, além de enfermeira, você tem alguma especialização, Maria José? Sim, eu sou enfermeira de formação já há 11 anos e eu sou especialista em terapia intensiva, urgência e emergência e estou terminando uma pós-graduação em gestão de redes pela Escola Pública de Saúde do Maranhão. Para quem não conhece, né, a Maria José, ela é filha do nosso querido Wilson Vieira e também da dona Sônia, né? Eu queria até que você falasse um pouquinho da sua família para que as pessoas possam entender assim realmente quem é a nossa entrevistada. A minha família já é bastante conhecida aqui em Timbiras, né? É uma família tradicional. Sou filha do Wilson Vieira e de Sônia Maria, neta da Nascimenta, neta do Luizão, conhecido como Bacalhau também, e neta do Jesus Vieira. E minha avó paterna já faleceu, né? Mas eu tenho orgulho da minha família Romenig. Nossa família tem bastante prestígio aqui na cidade, graças a Deus. Construído com muito trabalho, Com né? muito trabalho, e a gente tenta manter sempre a honra da família. Agora entrando no assunto de hoje, né, que é sobre a formação que teve com os profissionais de saúde. E você falava que a enfermeira falou das suas especializações e essas especializações foi que lhe capacitaram, né, para que você pudesse estar ministrando esse tipo de palestra, né, Mazé? Sim. Romenig, na verdade, a minha paixão por essa área já começou desde a época da minha graduação. Lá por volta do 7º período, quando eu estava vendo a disciplina de assistência ao paciente crítico, os meus estágios foram no HUT, em relação a essa disciplina específica, e lá dentro do HUT eu tive meus primeiros contatos em realizar assistências a pacientes críticos. E aí daí surgiu a minha paixão. Os nossos estágios eram na rede municipal, né, de Teresina. Eu tive um campo de estágio bem amplo. Eu me formei na Uninova FAP, lá em Teresina. E antes de eu me formar, eu comecei uma pós-graduação em terapia intensiva no Hospital São Paulo. E eu comecei um projeto de extensão que foi extracurricular. Eu tinha uma professora, professora Cecília, era gerente de enfermagem do HGV, que é um hospital do estado, lá de Teresina, e eu passei 6 meses dentro da UTI do HGV como aluna, e depois eu passei mais 6 meses como monitora, também dentro da UTI do HGV. Então, eu passei 1 ano lá no HGV, né, na UTI de lá, além de também ficar na UTI do Hospital São Paulo durante os meus estágios. E aí, quando eu me formei, que eu me graduei, eu já tive a oportunidade de trabalhar aqui em Timbiras, e eu trabalho na UCI desde da minha formação. Eu me formei em 2014, e esse ano fará 11 anos que eu trabalho aqui fazendo assistência a pacientes críticos. Eu falava da questão do objetivo da sua vinda aqui. Você fez um treinamento com o pessoal sobre suporte básico de vida e primeiros socorros. Queria que você explicasse para quem está em casa o que é esse suporte básico de vida e primeiros socorros. Bom, Romenig, o suporte básico de vida é uma disciplina, a gente considera que é uma disciplina, né, talvez a mais importante na área da medicina, pois através dos conhecimentos em suporte básico de vida, as pessoas poderão ajudar a salvar uma pessoa. Esse treinamento específico que foi realizado essa semana, durante 2 dias, foi realizado para os profissionais dos postos de saúde aqui do município, e foi incluído também algumas emergências clínicas, né, a nível de primeiros socorros. Existe, tipo assim, por que da realização desse curso, dessa formação? Existe uma necessidade urgente? Como que vocês decidiram fazer esse treinamento? Esse treinamento surgiu do convite, né, da Secretaria de Saúde, através da coordenação da educação permanente, através do enfermeiro Zezito, e o Apolo e a Slaiane, né, como gestores da saúde, eles acolheram o pedido dele, devido à necessidade de montar um time de resposta rápida dentro dos postos de saúde, uma vez que os pacientes que se encontram em atendimento nos postos, eles podem sofrer um mal súbito, um desmaio, uma crise convulsiva, até mesmo uma parada cardiorrespiratória, e os profissionais que trabalham ali precisam saber
fazer uma intervenção rapidamente. Maria José, mas existe uma demanda que justifique a realização desse curso? Ou foi só uma precaução do município para que tenha uma equipe realmente preparada? Existe sim. Inclusive foi falado no curso, né, durante o curso, que o momento de nós profissionais da saúde errarmos é no momento dos treinamentos. Quando a gente está na assistência, precisamos pensar e agir de forma rápida, porque a vida de uma pessoa depende das nossas atitudes e das nossas ações. E a gente só consegue excelência através de treinamentos e de educação permanente. E Maria José, uma equipe, essa equipe, eu queria que você explicasse para quem está em casa, essa equipe consiste basicamente em quem da rede municipal de saúde que participou desse curso? O time de resposta rápida, ele foi sugerido através da planificação. O município de Timbiras, ele está passando por um processo de planificação que é para melhorar a qualidade da assistência em todos os postos de saúde. Então, os profissionais que farão parte, que já fazem parte, na verdade, do time de resposta rápida, são os profissionais da triagem, os técnicos de enfermagem, profissional da recepção, enfermeiros e médicos. E todos foram capacitados para agirem diante de qualquer emergência que surgir na hora de um atendimento, né, dentro dos postos de saúde. Dentro do que foi feito esse treinamento lá, existe assim vocês têm uma estatística dos casos mais recorrentes que possam ser atendidos por esse pessoal que foi qualificado? Sim, geralmente acontece desmaio, né? Tem muitos desmaios, crises convulsivas e, por vezes, os profissionais não sabiam como agir diante daquela situação. Como eu te falei, faz parte também do time de resposta rápida os profissionais que trabalham na recepção. E eles não são profissionais da saúde. Então, é importante que eles fizessem, né? Foi importante eles participarem, né, desse treinamento exatamente por isso. Inclusive, Romenig, esse treinamento ele é realizado não só para os profissionais da saúde, né? O ano passado, nós capacitamos 10 escolas, né, as 10 escolas que fazem parte da rede de educação infantil, capacitamos todos os professores e os funcionários, inclusive da limpeza, os vigilantes, né, todos participaram do curso de primeiros socorros. Agora, com essa quantidade de pessoas passando por um treinamento para esse tipo de atendimento, é importante porque a gente vive numa cidade pequena e esses casos, como você falou, existe uma recorrência, né? E aí, mesmo fora da unidade básica de saúde, a pessoa pode estar ali auxiliando enquanto a SAMU possa chegar e ajudar até a salvar a vida de uma pessoa, né? Alguém que tenha passado por esse treinamento, né? Exatamente. O suporte básico de vida, ele tem um papel fundamental na sociedade, né? Inclusive, nós, como profissionais, precisamos descentralizar esse assunto. Esse treinamento, inclusive, Romenig, eu ministro para pessoas leigas também, não só para profissionais da saúde, né? Como eu te falei, a gente faz para professores, podemos fazer também para babás, para cuidadores de idosos, porque podemos nos deparar com uma pessoa que está precisando de ajuda em qualquer lugar. Inclusive, os primeiros socorros, eles podem e devem ser realizados por qualquer pessoa, mesmo que não seja da área da saúde. Agora, eu assisti, né, o treinamento no primeiro dia e lá era muito real, né? Você solicitava uma equipe de determinada UBS para que ele praticasse ali e aí fazia o rodízio e todo mundo participava de forma muito intensa e todo mundo querendo realmente aprender, uma coisa realmente muito legal e tipo assim, foi muito didático, né? Eu acredito que todo mundo que passou por esses 2 dias dessa capacitação saiu realmente sabendo o que fazer no caso de uma necessidade. Graças a Deus, todo mundo gostou do curso, né? O curso foi muito elogiado. Nós utilizamos alguns equipamentos, já queria deixar claro aqui para quem está assistindo que esses equipamentos que são utilizados, eles não pertencem ao SAMU, porque eu também sou gestora do SAMU. Eles são equipamentos meus, que eu adquiri, eu já tenho uma empresa. Desde o ano passado, essa empresa se chama Instituto Santa Maria Formação e Capacitação em Saúde. Inclusive, ontem e anteontem eu estava como Instituto Santa Maria, né, eu deixei isso bem claro para todos os profissionais. E foi uma ação muito importante, porque valoriza a mão de obra de pessoas que são daqui de Timbiras, e eu me senti muito feliz e grata pela oportunidade. E, Romenig, eu uso os equipamentos, né? São equipamentos modernos, equipamentos que simulam realmente um atendimento. E eu
fiz de uma forma em que porque o time de resposta rápida, o nome já diz, é um time, e todos precisam trabalhar alinhados. E foi exatamente isso que eu fiz. A dinâmica do treinamento foi dessa forma, que os profissionais que fazem parte de determinado posto de saúde saibam o que fazer, cada um no seu momento, e cada um tem o seu papel diante de uma emergência. Maria José, é importante a utilização do kit de primeiros socorros? É importante que esses profissionais utilizem esse kit de primeiros socorros? O kit de primeiros socorros, ele é importante não só nos postos de saúde, mas também dentro da nossa casa. Inclusive, eu tenho o meu kit de primeiros socorros em casa, eu tenho um kit de primeiros socorros que eu faço a demonstração nos cursos, né? Eu acondiciono eles todos em uma mochila. E agora, essa semana, eu adquiri esse IFEC, né? Que ele é uma bolsa bem pequena. Nessa bolsa, a gente pode guardar vários itens que a gente pode precisar no decorrer do dia, né? De repente, alguém em casa tenha um pequeno corte, a gente tem um material aqui para poder realizar os primeiros procedimentos, inclusive torniquete, tesouras, bandagens, tudo isso a gente pode utilizar e salva vidas. Agora, muita gente às vezes pode até questionar, não, mas os médicos não são formados, não era para saber disso? Mas, tipo assim, hoje a medicina está muito evoluída, né? Cada caso, cada formação, ela é responsável por um determinado tipo de situação, né? E a gente pôde observar, como eu falava ainda há pouco, que os médicos eram os mais interessados ali em aprender, um momento realmente muito único para eles, né? Romenig, tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim, quem está ao teu lado nas trincheiras? Na verdade, é um diálogo, né, entre duas pessoas. Aí uma pessoa pergunta à outra, quem está ao teu lado nas trincheiras? E a outra pessoa pergunta, e isso faz diferença? E a outra pessoa rebate, mais do que a própria guerra. Então, quando a gente trabalha em equipe, a gente precisa ter confiança em quem está trabalhando com a gente. Isso passa uma segurança para o profissional. Então, os profissionais médicos, os profissionais enfermeiros, os técnicos, o pessoal que trabalha na recepção, na triagem, todo mundo precisa trabalhar como um time e trabalhar de forma alinhada, cada um sabendo o seu papel e desempenhando sua função adequadamente. A gente conversava ainda há pouco e eu pedi até para que a gente fizesse aqui, no momento que a gente estivesse gravando, como no caso agora, uma simulação de um atendimento de uma criança ou um adulto engasgado. E a gente vai fazer para você que está em casa agora uma simulação, né, de como. Ela trouxe aqui o equipamento para a gente mostrar. E a gente pede que você fique atento e observe realmente como é que funciona, para caso haja necessidade, você, mesmo assistindo o vídeo, você possa, né, estar preparado. Queria que... Vai lá, Mazé. Olha, esse equipamento, inclusive, ele não estava no treinamento de ontem e de anteontem, porque eu recebi hoje, eu fiz a aquisição dele e hoje eu consegui buscá-lo nos correios, né? E aí, como eu falei, a gente busca sempre estar melhorando nossos treinamentos. E esse equipamento, ele simula umas manobras de desengasgo. Então, tá aí, ela está já se preparando aqui, você vai observar aí como é que é feito o atendimento para... Vou botar aqui o microfone, mas é para que você possa ir falando e explicando. Na verdade, é um colete. A gente veste o colete na vítima, que a gente vai fazer a simulação, certo? E aí temos 3 manobras para simular. Aliás, temos 3 manobras que podemos realizar para desengasgar uma pessoa, né? Temos os golpes dorsais, temos compressões abdominais e compressões torácicas. Esse colete, ele simula o local exato aonde devemos aplicar os golpes dorsais, né, que é o famoso tapa nas costas, e também simula uma manobra de desengasgo, tá? E aí a gente veste aqui na vítima, aí eu já coloquei aqui um equipamento que simula um corpo estranho, né, na traqueia. Aqui é como se fosse um umbigo, e aí a gente mensura, coloca o dedão no umbigo, fecha a mão em punho, e exato onde está o X, a gente abraça a pessoa, e aí a gente vai fazer uma força para a gente, tá? A gente apoiamos o nosso peito nas costas da vítima, e aí a gente vai fazer golpes em forma de J, para dentro e para cima. É um único movimento, para dentro e para cima, tá? De forma que esse objeto saia, tá? E aí a gente faz 5 golpes até a pessoa desengasgar, certo? Ó, o objeto foi expelido. Então, no segundo golpe, eu já consegui realizar o desengasgo de uma pessoa.
Então, essa é uma situação que pode salvar, porque a gente sabe que o engasgo ele é um dos mais, né, que mais acontece, né? E pouca gente sabia dessa manobra, com certeza. Sim, acontece muito, inclusive com crianças, né? É, durante os treinamentos, as manobras de desengasgo é a parte mais divertida dos treinamentos. E eu sempre costumo dizer, gente, é uma parte bem divertida, descontraída, mas a gente precisa levar o assunto a sério. Eu costumo dizer também nos treinamentos que é melhor a gente saber fazer e não precisar do que a gente precisar e não saber fazer. Então parece bobagem, mas é importante a gente treinar. Hoje, quando o equipamento chegou na minha casa, e aí em casa eu sou uma pessoa bem extrovertida. Eu moro ao lado da casa do meu pai, no sítio. Eu vesti o colete e corri para cá, para a casa do meu pai. E a minha irmã, que é pedagoga, a Isabelle, ela já fez esse treinamento. E aí eu cheguei vestida no colete, simulando, né? Tem um sinal universal de asfixia, quando uma pessoa está com obstrução total da via aérea, ela coloca a mão no pescoço. E aí eu cheguei em casa com o colete e com a mão no pescoço. Aí eu ainda falei assim, eu estou engasgada, e botei a mão no pescoço. E ela demorou para vir fazer a manobra em mim. E aí foi assim, um momento bem divertido, né? Agora, a gente sabe, né, da importância, mas eu queria saber de você, o município se importando, dando a oportunidade para que esses profissionais passem por esse treinamento, o município ganha muito com isso, né? O município ganha, a população é quem mais ganha, porque cada vez mais nós temos profissionais treinados para agir diante das principais emergências. Hoje a gente sabe que o município tem uma rede básica de saúde que ela funciona, né? Mas a gente, como você mesmo falou ainda há pouco, é importante que cada vez mais a gente abra o leque para mais atendimento, né? No caso dessa qualificação, ela veio numa boa hora e com certeza será de fundamental importância, né? Inclusive, teve outros profissionais que não participaram, né? Porque, como eu falei, esse treinamento foi específico para o time de resposta rápida da APS, que é a Atenção Primária à Saúde, e outros profissionais mandaram mensagens para mim pedindo, né, o treinamento. Então, vamos cobrar dos nossos gestores para que esse treinamento ele seja estendido para outros profissionais. Agora, a gente sabe que hoje a gente tem as unidades básicas, né, que atendem nos bairros. E você, como é uma profissional que está atenta a esse meio, né, que não para de estudar e é uma pessoa que está também atendendo a nossa população, como é que você avalia o serviço público de saúde hoje, a nossa atenção básica? Inclusive, isso foi mencionado, né, também durante os treinamentos, que como eu também trabalho no Hospital Geral, né, no Hospital Regional de Timbiras, a gente tem uma noção, Romenig, do quanto a saúde de Timbiras melhorou. Se você der uma volta aqui no centro da cidade, você vai ver várias farmácias. O número de farmácias também significa o quê? Que os postos de saúde estão atendendo, que tem médicos nos postos de saúde atendendo e que a população está sendo bem assistida. Inclusive, até o número de amputações no HRT diminuiu devido a quê? Isso reflete a melhoria da atenção primária. A gente tem observado que eles criaram um sistema novo de atendimento nas UBS que tem ajudado bastante, o bloco de horas. O paciente chega lá para marcar a consulta, ele escolhe o dia e a hora do atendimento. E aí ele só vai 20 ou 15 minutos antes. A gente chega nas unidades e pensa assim, cadê o atendimento? Não está tendo? Aí a menina fala assim, não, é porque aqui o paciente só vem na hora do atendimento dele, ele não fica aqui perdendo tempo. É muito interessante, eu gostei muito dessa iniciativa. Sim, o banco de horas ele é importante, diminui a questão das filas, né? Porque, infelizmente, o brasileiro ele tem aquele costume de estar indo, né? Adora uma fila, né? Vai cedo, muito, muito cedo, né? Para enfrentar uma fila, às vezes, sem necessidade. Então, o bloco de horas ele surgiu para isso, para evitar as filas, né, nos postos de saúde, para que as pessoas fiquem mais confortáveis, aguardando o seu momento de ser atendido. Assim, Romenig, eu sou gestora do serviço de urgência e emergência, mas o município, e todos os serviços de saúde, eles funcionam como uma rede, né? A atenção primária à saúde, ele é o centro dessa rede. Tem a rede de urgência e emergência aqui em Timbiras, representada pelo SAMU,
tem a rede de atenção psicossocial, aqui em Timbiras nós temos o CAPS, né? Então, são linhas de redes de atenção ao paciente. Mas essa melhora na saúde que a gente tem observado, que você mesmo acabou de falar, se reflete também num treinamento como esse, né? Eu queria saber de você se você avalia como positivo, se o pessoal realmente assimilou tudo que você queria passar. Sim, foi mais do que esperávamos, né? Estou falando isso não só como a nível de sentimento pessoal, mas como a nível de sentimento profissional e de saber que a população de Timbiras está entregue a profissionais competentes e bem treinados. Agora, mas é importante a gestão estar preocupada, porque a gente sabe que é uma demanda que precisa ser atendida com qualidade. E você fala que foi muito bom, foi positivo, e é importante, né, que a gestão esteja realmente preocupada com isso, né? Sim, sim, Romenig. O prefeito Paulo, o vice-prefeito Edmundo, doutor Antônio Borba, nosso secretário-geral, eles sempre estão atentos a essas demandas e sempre atendem aos nossos pedidos como gestores em trazer esse tipo de capacitação para os nossos profissionais. Agora, eu queria conversar com você um pouquinho sobre o SAMU, já que você é a coordenadora do SAMU aqui na nossa cidade. Eu queria saber de você o seguinte: hoje, porque lá também funciona como um serviço que atende esse tipo também de demanda. Eu queria saber como é que funciona a estrutura do SAMU hoje em Timbiras. Sim, o SAMU, como eu sempre falo, né, nossa base ela é descentralizada de Coroatá. Então, é mais um pedido para a população que quando ligarem para os números de emergência, sempre a central de regulação, nossa central de regulação funciona em Coroatá. Sempre a pessoa que atender lá do outro lado, ela vai falar, central de Coroatá, qual sua urgência? Então, eu peço que não desliguem, tá? Porque a nossa central de regulação funciona em Coroatá. E aí a pessoa vai solicitar seu atendimento, a pessoa vai falar com o médico regulador e é importante esse feedback entre a população e estar ligando diretamente para a central. Agora, muita gente, às vezes, no momento de euforia, ele acaba indo de moto, de pé ou de carro, até na porta do SAMU para solicitar o serviço. Isso ajuda ou atrapalha? Na verdade, essa prática, ela vai, o que vai acontecer é uma demora no atendimento, porque eu sempre peço, agendem o número de telefone no celular, porque às vezes o 192 ele não funciona. É um problema que não é só em Timbiras, não é só no Maranhão, é no Brasil todo, é um problema da operadora. Então, salvem os números que a gente disponibiliza nas nossas redes sociais para que o atendimento não seja demorado. Inclusive, Romenig, uma matéria que você fez comigo, em que eu pedi para as pessoas, para salvarem o número, que não adianta ligar para mim, eu sou gestora do serviço, mas eu não fico 24 horas no SAMU. Então, eu também preciso ligar para a central para informar, porque é assim que funciona uma regulação médica. E, inclusive, diminuiu o número de ligações para mim. E as ligações agora estão sendo feitas diretamente para a central. A população de Timbiras está entendendo cada vez mais como que funciona o serviço. Mas quando a gente liga para o SAMU, lá fica registrado que a ambulância está saindo para atender determinada ocorrência. Por isso é que tem que ligar para o número da SAMU, não é isso? Sim, Romenig, tem que ligar para lá. Inclusive, se a ambulância tiver em outra ocorrência, a central de regulação vai informar para o solicitante que a ambulância está ocupada naquele momento. Então, a central de regulação ela não vai interromper um atendimento para que seja realizado o outro. Primeiro se finaliza um atendimento para dar seguimento nos próximos. Então, a central sempre vai avisar se a ambulância estiver ocupada. Porque o que é que acontece? Às vezes, a ambulância demora por conta disso, porque a equipe está em outra ocorrência. E se, de repente, a ocorrência for na Forquilha, e aí ainda vão levar o paciente para o HRT, se for necessário, e aí demora um pouco. Às vezes, a equipe precisa fazer alguma medicação na residência, quando a resolução é local, porque nem todo atendimento precisa conduzir para o HRT. Algumas resoluções, elas são a nível local, dentro da própria residência, e também demora o atendimento, não é assim tão rápido. Então, é importante a população ligar para a central.
A gente sabe que quando acontece uma situação da família pedir socorro, gera um estresse, né? E aí, às vezes, a pessoa é leiga na questão de saúde, ela não sabe se é muito grave, se não é. E aí acaba, às vezes, ficando sem paciência porque a ambulância demora a chegar. Mas tem todo um protocolo a ser obedecido, não é isso? Sim, Romeniga, inclusive eu mesma já fiz atendimento, porque como que funciona a central de regulação? Se você liga para a central, depois que você fala com o atendente, ela passa a ligação para um médico regulador. E o médico ele vai fazer algumas orientações, às vezes, antes mesmo de deslocar a ambulância até lá. Uma certa vez, uma pessoa me ligou, a pessoa já estava chorando, era uma mulher, ela já estava desesperada, e eu perguntei, senhora, fique calma, o que foi que aconteceu? E ela falou, a pessoa está convulsionando, ela está desmaiada. E aí eu já fui dando as orientações, olha, tenta manter a cabeça da pessoa estabilizada, não tente cessar a crise. Se ela estiver babando, lateraliza um pouco, né, para que ela não broncoaspire, para que a secreção não vá para o pulmão. Então, essa é a função da central de regulação. Mas aí eu tive que desligar o telefone para poder ligar para a central e pedir para que a ambulância fosse conduzida até o local. O serviço funciona a contento aqui no Timbiras, não é isso? Sendo só uma ambulância, né? Mas... Sim, sim, funciona a contento. Inclusive, pegando o gancho do que você me perguntou a respeito da atenção primária, o número de ocorrências aqui em Timbiras até diminuiu, Romenig. E eu acredito que isso também seja um reflexo de uma atenção primária bem feita. O atendimento nas unidades básicas de saúde pode ser o bom atendimento pode ser reflexo disso, né? Sim, e o fato também de que muitas ocorrências que são solicitadas para o SAMU não são serviços de urgência e emergência. E aí, às vezes, a população acaba confundindo o que é um serviço de urgência e emergência e o que não é. Porque, às vezes, o médico regulador ele também orienta a pessoa a procurar um posto de saúde. E aí a população precisa também se educar com relação a isso. Porque se você pede uma ambulância do SAMU para uma dor de dente, você tira a chance da equipe do SAMU salvar alguém, por exemplo, que esteja em uma parada cardiorrespiratória. É uma situação bem complicada, né? Bem complicada e a pessoa pode evoluir a óbito. Mas aí a gente já chegando aqui numa reta final, mas eu queria que a gente falasse um pouco sobre a importância de cada profissional que participou ali. O técnico de enfermagem, vamos começar pelo técnico de enfermagem. É um profissional importante demais e que, né, fez o treinamento e com certeza hoje deve estar feliz, né? Mais uma qualificação, né? Sim. Inclusive, Romenig, essa é uma pergunta interessante. Eu vou até fugir um pouquinho dela. Sempre quando eu termino meus treinamentos, aí eu tenho um técnico que me ajuda, né, que é o Ade Janisson, que também está se formando instrutor. Eu não mencionei, tá, mas eu sou instrutora de primeiros socorros e de suporte básico de vida pelo IBRAP. Estou vestida aqui na camisa do IBRAP, né, que é o Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar. E sempre no final dos nossos treinamentos, a gente faz um debriefing, né? Eu me reúno com ele para a gente debater o que a gente errou, o que a gente precisa melhorar no próximo treinamento. E aí ele até falou assim para mim, é totalmente diferente quando a gente faz o treinamento para professores, porque quando a gente faz o treinamento para quem é leigo, Romenig, os olhos de quem é leigo eles brilham, os olhos brilham. E a gente sente até uma empolgação maior. Mas ontem e anteontem, eu também vi olhinhos brilhando, né, principalmente para os meninos que trabalham na recepção, tem os meninos que trabalham no TFD, né, que participaram, que não são profissionais da saúde, e a gente vê a satisfação deles em participar dos treinamentos e no empenho deles de participarem das práticas. E o profissional técnico de enfermagem, assim como um enfermeiro, assim como um médico, cada um tem sua atribuição dentro da equipe de saúde e todo mundo se respeita e a gente sabe o nosso limite, aonde é que começa e aonde é que termina e aonde é que começa o do colega. E isso é muito importante, trabalhar sempre de forma respeitosa e valorizando as atribuições e as funções de cada um. Agora, mas eu tenho feito reportagens mostrando uma vez por semana, uma unidade básica de saúde por semana. E às vezes a gente depara com situações interessantes. Entrevistei uma senhora e ela me falava, o meu médico está aqui hoje. O médico aqui da São Raimundo II, aqui na Olaria.
Aí ela disse, eu gosto demais desse menino, ele é muito atencioso com a gente. Ave Maria, eu amo vir consultar com ele. Assim, ou, às vezes o paciente ele se identifica com aquele profissional pela forma da pessoa atender. Às vezes a pessoa chega, às vezes não é nenhum problema tanto de saúde, às vezes é uma preocupação qualquer, mas quando ele chega e conversa com o médico, né, ele acaba. Cria um vínculo, né? As equipes de saúde, que antigamente eram até chamadas equipes de saúde da família, né? Tem um vínculo e um elo com a população, e isso é muito importante, significa o quê? Que a população confia. Quando a gente chama alguém de nosso, é porque a gente confia. Que bom, né? Maria José, só para a gente encerrar, eu queria que a gente falasse um pouco, tipo assim, a gente falou do treinamento, falou dos profissionais, mas só para a gente finalizar aqui, fortalece muito mais a saúde de Itimbiras com esse treinamento, né? Fortalece, dá visibilidade. Você, quando fez a entrevista com o Apolo, e o Apolo mencionou isso, eu agradeço bastante o Apolo também pelo incentivo. Aqui na nossa região, a gente tem carência de instrutores de suporte básico de vida e de primeiros socorros. Inclusive, eu estou sendo convidada agora, no próximo mês, para ministrar um treinamento lá em Coroatá. Então, essa ação foi muito importante, dar visibilidade para o município de ter tido essa iniciativa e também me deu visibilidade como profissional. Valorizando a prata da casa, né? Prata, ouro da casa. É ouro da casa. Maria José, eu quero aqui, em nome da nossa direção, em nome do nosso secretário de comunicação, Arnaldo Web, quero agradecer de coração a sua vinda, você gentilmente atendeu o convite. Eu achei muito interessante aquela ação que você fez, contratada pela prefeitura para treinar os nossos profissionais de saúde. Foi um momento realmente muito importante e fiquei mais feliz ainda por ser você, que é uma timbirense, que buscou conhecimento e está aqui hoje mostrando para a sua cidade que você é capaz. E a gente ficou muito feliz com essa sua conversa aqui, com essa sua vinda. Obrigada, Romenig. Eu que agradeço e estou extremamente feliz. Então, para você que está em casa, eu quero deixar aqui o nosso abraço e que você assista e preste atenção realmente em tudo que a Maria José falou aqui. Isso pode ajudar você, pode ajudar a sua comunidade. A gente sabe que hoje as redes sociais elas estão também na zona rural, em todos os cantos. E tira um tempinho para você assistir esse podcast e olhe com atenção que isso pode ser muito útil para você. Um grande abraço.